Agradeço a Neiva também pela lembrança. Ela falou São Miguel do Oeste para o mundo. Eu falei, é isso aí, Neiva, o amor, ele vai ocupando o seu espaço, a gente vai ocupando aí a lembrança através, né, dos nossos movimentos. E eu sou muito grata, Elisa, a você. Você fez parte no momento da minha vida incrível, onde eu estava me desafiando, onde eu comecei a empreender. E eu recebi o teu sim, então eu vou falar sim quem é a Joyce. E quando também o nosso parceiro aí da Positive, ele comentou de falar sobre o quê, né? Diante de um cenário desse que a gente vive pandêmico. E eu já pensei, meu Deus, agilidade emocional, inteligência emocional, para a gente conseguir lidar com tudo isso, né? Um momento tão desafiador aí para todos nós. Então, gratidão, Elis, pela lembrança, tá? Feliz de estar aqui. Eu conheço o teu propósito de vida, eu sei o quanto você quer, através do conhecimento, impulsionar as pessoas para que elas realizem os seus sonhos, tá? E eu acredito muito nisso, também diariamente me desafio para isso. E os friozinhos na barriga, eles nos fazem muito bem. E então, a gente começar a conversa, Joyce, porque um pouquinho antes você fez um story falando justamente sobre esse friozinho na barriga que dá mesmo quando a gente vai entrar ao vivo. Por mais que a gente sempre escolhe um assunto que seja do nosso conhecimento, da nossa vida, sempre dá esse nervosinho, né? E aí eu acho que é legal de a gente começar a falar sobre essas emoções e o que é, então, a inteligência emocional, né, Joyce? Podemos começar por aí? Com certeza. Então, assim, iniciando, até vocês vão perguntar assim, mas e aí, qual vai ser a base desse bate-papo, né? No que vocês vão se basear? E eu gosto muito do Daniel Goleman, tá, Elise? Então, assim, o Daniel Goleman é esse pai da psicologia, da inteligência emocional. Ele é natural, então, da Califórnia, dos Estados Unidos, 1946. E por 12 anos ele escreveu muitos artigos científicos, né? Falando aí sobre neurociência, sobre o funcionamento da mente. E ele explodiu em 95 com o livro Inteligência Emocional. Então, basicamente, eu vou trazer conceitos em cima do Daniel Goleman, porque eu sou uma apaixonada, eu li 2 vezes essa Bíblia e me ajudou muito, tá lá toda marcadinha em alguns pontos incríveis, assim, importantes. E mais do que a gente utilizar esse conhecimento para compartilhar com as pessoas, eu gostaria que as pessoas pensassem na pirâmide do Glasser também. Por quê? Porque se a gente só prestar atenção na nossa live, a gente aprende 5%. Mas se a gente aplicar depois o que a gente falar aqui, é 75%. Nossa. E se nós compartilhar, a gente tiver o nosso coração batendo forte para ensinar mais pessoas, o nosso hipocampo, a capacidade dele é 90% de aprendizagem e de memorização. Então, eu acredito muito que a intenção ela é tão clara de vir aqui compartilhar algo de valor com as pessoas, mas eu também sempre gosto de frisar o quanto nós estamos dispostos a mudar, né? Sim. O quanto a gente quer olhar para as nossas emoções, para esses friozinhos na barriga, o quanto a gente quer olhar para esse medo que a gente está sentindo quando alguém nos faz um convite, e o quanto a gente aceita extrapolar essa barreira do medo. Sim. E vencer esses nossos monstros, né, que vivem dentro da gente. O quanto a gente quer vencer isso, porque para mim isso é um mundo novo, Elisa. Eu acho que para você tá muito mais acelerada do que a Joyce aí, com vídeos, com lives, né? Mas assim, é um mundo novo pra gente. E se a gente não tá aqui falando do nosso propósito, do nosso amor, a gente tem, já são 17 pessoas aqui, se tivesse numa sala que a gente estaria falando aí e compartilhando o que a gente sabe. Então isso é incrível, isso é maravilhoso. E aí, Eli, quando você me pede, Joyce, como a gente lida, então, né, com essas emoções? Sim. A agilidade ou inteligência emocional, como cada um quer chamar, nada mais é como a forma que a gente compreende os nossos sentimentos. E eu vou um pouquinho mais além. O quanto a gente entende o outro. Porque, né, Elisa, às vezes assim, ó,
a gente consegue lidar com aquilo que a gente tem aqui, mas no momento que a gente se depara e que a gente está se relacionando tanto com outras pessoas, o quanto a gente, às vezes, tem dificuldade de compreender o outro. E é verdade isso, né? Especialmente quando a gente começa a pensar num ambiente de trabalho. Hoje até eu fiz uma postagem no meu Instagram me questionando sobre o que é essa vida adulta da gente, né? Porque, nossa, são tantas emoções que a gente aprende a conviver e que a gente tá aí no dia a dia lidando, e a gente aumenta o nosso círculo de contato, né? Quando a gente é criança, basicamente é nos cursos que a gente faz, no colégio, e quando a gente é adulto, a gente está exposto a um mundo de pessoas. Quando a gente tá aqui na internet, é um mundo maior ainda, né? Então, eu tenho essa sensação de que realmente precisamos aprender tanto a lidar com o outro, né? E quando tu fala do Daniel Goleman, é muito legal, porque hoje eu abri uma gaveta na casa do meu pai e eu encontrei o livro, xerocado na época, de 97, que a minha mãe trouxe. Olha. Sim, para ler justamente sobre inteligência emocional. Então, quando eu penso nessas coincidências que a vida traz, a gente aqui dispostos a falar sobre esse assunto, né? E a gente vê que isso está há tantos anos na vida da gente, e ainda assim tem tanto para aprender, né, Joyce? É uma Deus diária esse negócio? Como é que é? Fala para nós. Então, assim, ó, Elis, pensando um pouquinho agora, né? Primeiro, a gente poderia perguntar aqui, qual é a diferença entre emoção e sentimento? Coloca aí, quem sabe um joinha aí. Quem sabe um joinha, quem não sabe faz aí não sei a diferença entre emoção e sentimento, que a gente vai começar entendendo um pouquinho esse conceito. Porque assim, eu não quero que, mas Joyce, essa linguagem, daqui a pouco a gente vem aqui e usa uma linguagem difícil. Eu quero que realmente seja uma linguagem simples, acessível para todos que estão aqui com a gente e que vocês consigam pensar, né, nesses conceitos. Então, imagina que emoção é um conjunto de reações químicas e neurais que a gente vai compilando ao longo da nossa vida, baseado em toda a nossa jornada, as nossas experiências. Então, quando acontece alguma situação, por exemplo, a gente passou há pouco por eu tô passando por uma rua escura e eu eu assisti um filme que naquela rua escura uma menina foi assaltada. Então, no momento, eu tenho essa lembrança, eu tenho uma emoção de medo, e vai gerar uma descarga química por um conjunto de informações que eu já tenho nas minhas sinapses, nas minhas redes neurais. E isso, Elis, dura em torno de 15 segundinhos. Então, é uma carga química, e aquilo eu vou conseguir entender, e aí eu trago para o meu neocórtex, para o meu racional, e eu começo a entender, não, o que aquilo tem, o que aquilo eu vou alimentar e vou transformar num sentimento. E aí eu vou ou alimentar aquele medo, ou eu vou dizer, não, isso não faz sentido, porque foi lá no filme que eu assisti, nunca aconteceu nada comigo, então agora eu vou me posicionar aqui, vou pensar numa coisa boa, vou pensar, enfim, na minha família, e vou mudar aquele pensamento e vou começar a gerar um sentimento. Então esse sentimento é algo mais linear, é algo mais que demora um pouco mais para mim ir conduzindo, para mim ir elaborando. Então, eu vou utilizando o meu racional. Eu não fico naquela descarga química e não deixo que aquilo fica por muito tempo me atormentando, né? Então, basicamente, as emoções, elas são primárias. E tem 5, para vocês não esquecerem. Então, lembra da Marta, né? Então, eu tenho medo, eu tenho amor, eu tenho raiva, eu tenho tristeza e eu tenho alegria. Então, são as 5 principais, tá? Ai, que legal! Quando eu começo... lembra da Marta? Então, quando eu começo a compreender essas 5 emoções e eu começo a entender por que eu tô sentindo essas emoções, eu vou criando os meus sentimentos, eu vou trabalhando essa minha rede, essas minhas conexões. E aí, se eu ficar muito fortalecendo, por exemplo, o medo, né? Exemplo, eu tenho um vizinho um vizinho, meu Deus, mas que tá com Covid e risco e tá na UTI, né? Isso aconteceu há pouco, meu Deus. Aí, o que acontece?
Se eu não fortaleço o meu sistema imunológico, não trabalho os meus movimentos com esse medo que eu tô começando a sentir do vizinho, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu tô lá também fazendo testamento, eu tô achando que eu vou morrer, eu tô achando que eu preciso lidar com aquilo. Eu preciso... A única coisa que a gente tem controle é sobre as nossas atitudes. A gente não tem mais nenhum outro controle sobre o outro, né? Joyce, e eu ia te perguntar se a inteligência emocional, então, o que tu falou da emoção, mas a inteligência emocional, ela tem a ver com o tempo e a forma como a gente responde à emoção? Com certeza. Então, assim, ó, geralmente o que é a atitude? Quando eu tenho uma emoção, nada mais é do que sinais que eu preciso me movimentar. Então, do latim, a emoção significa mover, significa movimento. Então, imagina que aquela emoção, seja ela nessa descarga de sentimento, né, daquilo que eu tô sentindo, ou já de uma manifestação física, até sintomática, que eu já tô com dor de cabeça, já tô me sentindo indisposta, já tô me sentindo com ansiedade. Então, tudo isso vai fazer o quê? Com que eu tenha que ter movimentos, para que eu faça alguma coisa para me transformar aquele meu estado atual. Então, por isso que a gente fala de gestão, de agilidade, de como eu lido com isso, né? Como eu me posiciono frente àquilo que eu tô sentindo. O que eu faço com aquela informação que tá vindo? Ou através das minhas emoções, ou através já de manifestação física do meu corpo, dizendo, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tu precisa olhar, isso aqui tu precisa acolher, isso aqui tu precisa entender. Claro, muito legal isso. Aí, até assim, ó, Elisa, outro exemplo que eu acho que fica para ficar mais claro. Então, imagina que a pessoa, imagina que a história de vida dela, ela sempre viu a mãe sofrendo maus tratos pelo pai, enfim, abusos e tudo mais. Ela tem todas essas memórias muito fortes nela. Daqui a pouco ela vai pensar num homem, naquele parceiro para ser o parceiro dela. Enquanto ela não perdoar o pai, o parceiro, dificilmente ela vai conseguir vibrar e sentir uma emoção forte ou começar a transformar esse sentimento que está aqui dentro e atrair pessoas diferentes daquilo que ela está sentindo. Então é muito assim, da gente ressignificar, né, Elis? Ressignificar essa trajetória. É por isso, então, Joyce, que o pessoal fala tanto que, em termos de companheiros, a gente tem esse padrão de querer repetir os companheiros que, por exemplo, os nossos pais, o estilo que eram os nossos pais, né? Tem a ver aí com essa questão de como qual é a emoção que isso traz pra gente. Com certeza. E a emoção ela é uma coisa, Joyce, que tu falando ali, por exemplo, com relação a essa coisa rápida, né? De que esse sentimento... logo a gente tem emoção e transforma isso num sentimento. Me fez lembrar daquele filme Divertidamente. E aí eu tenho uma situação bem particular para complementar aqui, que eu lembro que uma vez eu assisti ele com a Maria, que é a minha filha, que hoje tem 5 anos, mas na época ela devia ter uns 3 aninhos. E ela viu aquela coisa do painel de controle das emoções e que cada um ia e apertava aquilo. E aí nós tivemos uma situação em que ela estava muito triste por uma despedida. E ela se queixou, não com tristeza. Ela disse que ela tinha nojo do cheiro da pessoa, que o cheiro do perfume era ruim e ela não quis se despedir. E daí, depois que ficamos só eu e ela no carro, olha a reflexão que ela fez. Ela mesma disse: mãe, o botãozinho que eu tinha que ter apertado era da tristeza e não do nojo, né, mãe? E aquilo, Joyce, para mim foi tão lindo de ver que, sim, ela teve essa emoção, mas ela teve a inteligência emocional depois. Claro, não foi eu me emociono eu agora. Não foi a coisa do minuto, né? Mas ela depois processou aquela informação, aquela emoção, e ela conseguiu reconhecer
que aquilo, ela tinha apertado o botãozinho da emoção errada. Isso é inteligência emocional, Joyce? Com certeza. Assim, ó, a gente vai se sentir triste. Sim. A gente vai estar, muitas vezes, descontente com algumas coisas que a gente fez, com algum comportamento que naquele momento a gente agiu por impulso. A gente vai ficar, às vezes, pensativo, porque a gente se programou para fazer determinada coisa e a gente não deu conta no final do dia. A gente vai ficar, às vezes, se sentindo mal porque a gente falou com um tom um pouquinho mais alto daquilo que a gente deveria falar com o filho. E o que a gente precisa fazer? A gente não tem que negar, a gente precisa acolher, porque nós somos falhos, humanos, mas a gente vai se construindo ao longo da vida através dessas experiências. Então, eu costumo dizer que a gente precisa realmente viver aquilo, né? Veio aquela descarga, 15 segundos, ok, me senti triste. Agora, a gente manter isso por muito tempo, ou a gente nutrir isso e passar o outro dia inteiro triste, o outro dia inteiro triste, a primeira semana do ano toda triste, a segunda semana do ano toda triste, a gente sim está sendo inundado por uma emoção, mas a gente está transformando aquilo num sentimento que daqui a pouco, se eu não fizer a gestão da minha emoção, daqui a pouco a vacina tá aí, o coronavírus vai passar e eu tô com ansiedade extrema, eu tô lá com toque, eu tô com transtorno o transtorno obsessivo compulsivo, que eu não sou muito boa aí do CID, porque a minha formação foi sempre voltada para gestão e para liderança, então assim, acabei que não fui muito para a área da saúde mental, mas aí a gente vai daqui a pouco estar com todos os tipos de toque do mundo, e aí o que acontece? E a gente não conseguiu olhar e lidar naquele momento com as nossas emoções, não conseguiu transformar, enfim, e converter isso de forma positiva. Então assim, o que eu gosto muito... Sim, fala, meu amor, fala. Não, eu ia só querer puxar o gancho da questão que tu falou, que a tua formação sempre foi tanto na gestão, e tentar trazer, porque a gente sabe, né, que o nosso público aqui é grandemente de adultos, e provavelmente de muita gente que está inserida no mercado de trabalho. Como que a gente faz essa gestão dessa inteligência emocional para aplicar isso melhor no nosso ambiente profissional? Tem uma mãe orgulhosa aí, só para falar, caso tu não... Ai, amados, ó, tem um monte de gente incrível aqui, especial. Não, eu vi o doutor Alex tá aí, a mãe, a Grace, a maninha. Não, ó, eles têm um monte de gente incrível aqui com a gente. Que amor, mãe, beijo, amada. A madrinha, eu vi antes, entrou, que legal. Os parentes sempre dando força pra gente, né, Elis? Isso, né? Que legal! Então, assim, ó, eu seguindo a linha um pouquinho e não fugindo dessa teoria do Goleman em relação a alguns passos que ele fala que a gente precisa dar ao longo dessa nossa jornada, né, dessa nossa escalada em relação à construção dessa inteligência, eu gosto de começar, Elis, falando da importância de dizer quem sou eu. Quem sou eu no mundo? Porque assim, ó, eu ao longo dos meus 12, 13 anos, eu devo ter entrevistado mais de 2.000 pessoas. Né? Na minha formação lá, como 8, 10 anos de frigorífico, eu acho que foi mais ou menos o número de pessoas que passaram já pela minha vida, né? Só em entrevistas de emprego. E quando eu perguntava quem é você, as pessoas tinham uma dificuldade tremenda em dizer quais são os seus valores, quais são os seus objetivos de vida, quais são os seus sonhos, pelo que você luta, quando você tem um problema, como você reage. A gente precisa muito saber quem a gente é no mundo e por que a gente está aqui, né? Outra coisa que é mega importante, e isso é uma construção que as pessoas têm dificuldade de querer olhar, de se reconhecer, de pegar um papel e uma caneta e anotar o que eu gosto de fazer. Não tem receita de bolo. Não tem algo pronto, diz assim, o que vai te fazer feliz, Elis, é você correr toda manhã. Não, eu não sei o que te faz feliz, né? Então, isso é uma descoberta de quem sou eu. Como eu vou me construir? Isso é uma das principais coisas que a gente precisa responder. E esse autoconhecimento aumentado, ele aumenta também, então, esse nosso tempo de resposta entre a emoção e uma ação, que é, então, uma questão de inteligência emocional para as situações? Então,
Então, veja bem como o Daniel Goleman traz o autoconhecimento. O primeiro passo é quem sou eu no mundo, é você se posicionar como pessoa, do seu papel, a sua missão aqui, você conhecer bastante sobre você. E tu o segundo passo desenvolver isso na gente, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. O segundo passo é o autoconhecimento. Ele traz justamente o segundo ponto, porque dependendo do tamanho do nosso sonho, do tamanho do nosso projeto de vida, do tamanho do desafio que a gente tem aqui, vai exigir o que de nós? Que a gente cada vez se reconheça mais quais são as nossas habilidades, quais são os nossos pontos de melhoria, os nossos gaps. A gente vai precisar de mentores para nos levar para o próximo nível. A gente vai precisar de terapia, de psicoterapia, muitas vezes, para lidar com os nossos traumas, porque às vezes a gente não vai conseguir avançar se a gente não olhar para aquela nossa história que está latente. E aquilo, quando vem, e a gente acaba projetando algumas coisas inconscientemente, a gente precisa voltar, olhar, se reposicionar para recomeçar ou para retomar projetos, né? Então, o autoconhecimento, ele é essa busca incessante pela nossa melhor versão. E eu adoro pensar, Elis, que a gente já nasce perfeito e a gente continua perfeito. O que acontece ao longo da vida é que a gente vai se apagando. A gente vai tendo que dar um reset, esquecendo quem a gente foi, para a gente conseguir realmente trazer essa nossa mulher selvagem, essa pessoa que não tem mais crenças, que não tem mais, às vezes, algumas histórias dolorosas. E aí, quando a gente consegue zerar a base, a gente consegue ser a gente de forma muito autêntica, verdadeira, e a gente não tá nem aí pros outros. Tu sabe, a gente não tá se preocupando mais com o que os outros vão falar, sabe? A gente consegue ser a gente mesmo. Um dos exercícios mais lindos que eu fiz na minha vida foi aquele de pegar uma foto minha de quando eu era pequena e pensar assim, o que aquela Elis merecia estar vivendo hoje? Era esta a vida? Será que aquela Elis ia ter escolhido viver? E essas coisas, né? Porque isso é reconhecer quem sou eu. É a gente se olhar como a gente foi, como a gente está e ver quem a gente é. E aquilo também foi uma das coisas que começou a mudar. Eu acredito que, assim, de uma maneira muito, muito íngreme as coisas na minha vida, né? E esse autoconhecimento é incrível, esse quem sou eu, tudo isso é tão, tão bacana. E se tá na gente, daí tá no profissional que a gente é também, né, Joyce? Com certeza. Que bacana. E outra coisa, Elis, que é bem importante nessa parte do autoconhecimento é feedback. Porque a gente, às vezes, encontra pessoas ao longo da nossa vida que nos falam as verdades. E eu encontrei já muitas pessoas na minha vida que me falaram verdades. E essas verdades, elas são muitas vezes dolorosas. E a gente muitas vezes nega, porque a nossa mente, ela sempre quer nos proteger. Ela quer que a gente gaste pouca energia, ela quer que a gente não sofra. Então, ela vai negar muitas vezes. Mas quando a gente acolhe aquilo e a gente realmente pensa o quanto aquilo vai fazer sentido para nos transformar em pessoas melhores, o quanto isso vai alavancar e vai potencializar quem nós somos, né? Porque eu sempre digo que amigo não é aquele que vai dizer sempre que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Ou quando a gente paga um consultor, uma mentoria, alguma coisa, por que será que a gente está trazendo uma outra pessoa? Para ela enxergar aquilo que a gente não está enxergando, né? Para ela realmente olhar aquilo que a gente até então estava enxergando sempre sobre o nosso prisma, sempre sobre a nossa luz, né? E ele fala muito também da paciência, que é o terceiro ponto. A gente ter paciência para construir os nossos sonhos. Porque às vezes os nossos sonhos, a gente tem expectativas que eles vão se realizar em 1 ano, em 2 anos. E daqui a pouco o nosso sonho ele vai precisar de 5, ele vai precisar de 10 para que a gente consiga chegar onde a gente deseja. E hoje as gerações, elas estão ainda muito mais precoces, elas querem em 1 semana que tudo aconteça. Elas querem a promoção em 1 mês.
da questão do mercado de trabalho, né? O quanto ele enxerga as pessoas... Eu não sei dizer, mas assim, às vezes tu conversa com pessoas que estão aí um pouco mais velhas e elas têm histórias de muitos anos numa mesma empresa, e não por comodismo, mas por paciência em alcançar novas situações. E hoje eu vejo, sim, pessoas que trazem, por exemplo, o currículo lá na escola e que é 6 meses num lugar, 1 ano no outro, mais 3 meses em outro lugar, e trocando, não só trocando de empresa, mas trocando do que faz da vida também, né? Muitas mudanças. E às vezes eu tenho essa sensação assim, nossa, será que essa pessoa ela tem uma energia tão grande que ela precisa estar pipocando? Ou será que ela não tem paciência de esperar as coisas acontecerem também nesse ambiente que ela se propôs estar, né? E eu lembro de um congresso que eu fui e que tinha aquele Max Geringer falando, e ele falou sobre uma contratação que ele fez, que ele entrevistou muita gente, e muita gente com um currículo maravilhoso. E ele falou na época, né, que se fosse testar o QI dessas pessoas, deveria ser altíssimo. Todo mundo sabendo lá, missão, visão e valores da empresa, decorado. E no fim das contas, ele acabou contratando uma mulher que tinha um motivo muito grande para querer trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa era na frente da casa dela e ela tinha que estar perto da mãe que era enferma. Então, ela não poderia ficar perdendo horas e horas de deslocamento numa cidade grande. E daí eu acho que isso volta na questão de eu reconhecer, né, Joyce? Por que eu tô aqui? E ok, então é aqui que eu vou ficar, com paciência, eu tenho os meus motivos, ou também entender que não, isso aqui não faz mais sentido, não tá alinhado comigo, e daí tá tudo bem mudar, Joyce, ou não? Ou a gente tem que seguir ali, firme e forte, insistindo, como é que é? Olha, Eli, você tocou num ponto que é extremamente importante para os negócios, né? Que eu acredito que o Simon Sinek, ele traz essa teoria do círculo dourado. E ele fala que todo empreendedor ou todo negócio precisa deixar claro por que ele existe. Então, o porquê, ele vem antes do que a gente faz, sabe? Então, quando a gente consegue passar o porquê que a gente está aqui hoje, para ampliar o amor no mundo, para potencializar o conhecimento, para impulsionar mais mulheres, né, a levarem a sua mensagem para frente, para compartilhar, a gente tem um motivo forte de estar aqui. Essa mulher, ela tinha um porquê forte para ela estar lá. Então, isso é uma ligação com quem ela é, com a história de vida dela, né? Então, para ela fez muito sentido. Mas, para isso, ele precisou o quê, esse empreendedor? Ele precisou ouvir, ele precisou entender cada um, ele precisou conhecer a história de cada um. E muitas vezes, hoje, a gente não tem tempo mais para conhecer a história de quem está com a gente. Sabe? A gente tá correndo tanto, a gente tá tão sem paciência, ou a gente tá tão sem foco, ou sem noção de para onde a gente tá indo, que a gente muitas vezes não consegue se conectar com as pessoas. Sim. E as pessoas precisam, para se conectar, de confiança e de coerência, né? Então, assim, por que você tá aqui? Eu preciso de você para isso. E para você tá legal, então, para você faz sentido você tá aqui porque eu vou te ajudar. Então, show de bola. Então, a gente tem agora o que compartilhar. Então, o porquê muito forte. E como que a gente consegue se conectar, se o motivo ele tá bom para os dois, a gente começa a ter uma relação de valor, a gente começa a ter uma relação de troca, de energia positiva, de um fazer o bem para o outro. Sim. Né? E às vezes a gente demora para construir tudo isso. A gente vai realmente, às vezes, depois empreendendo e lá pelas tantas descobrindo a teoria do Simon Sinek, lá pelas tantas descobrindo que a gente tem que ter momentos para parar, para treinar, para se conhecer, para potencializar as relações, lá pelas tantas que a gente está com um problema pessoal e a gente precisa parar e olhar primeiro para nós, para nossa história, para nossa família e ajustar lá as caixinhas, né? E eu digo assim, Elis, dentro de paciência, a gente também precisa olhar que
como a gente é hoje com o nosso marido, né? Eu digo que eu aprendi isso num curso e fez muito sentido para mim, porque a Joyce, ela tem que estar em várias caixinhas. Ah, mas não tem que colocar ninguém em caixinha. Não, mas eu digo que é pra gente conseguir se avaliar. Então, avalia assim, como a Joyce é como mulher? Se perguntar pro meu marido, como mulher, como ela é? Como mãe, eu sou uma boa mãe, mas e uma mulher? Porque a gente vai se perdendo, entendeu? Sim. A gente vai se perdendo, a gente vai querer sendo uma boa mãe, mas daqui a pouco a gente nem tá mais tendo relação com o marido. Sim. Mas daí como é que eu sou como mulher? Aí como é que eu sou como filha? Que às vezes tu passa 15 dias sem estar lá visitando a mãe, uma semana, né? E tá aqui do lado. Daí como irmã, daí como é que a gente é como irmã? Como é que a gente é como empreendedora, como líder? Será que as pessoas estão se inspirando na gente? Ao vivo e a cores até toca a campainha, né? Então, a gente tem que realmente, né, Eli, se perceber que a gente está em vários pontos. Sim. E a gente precisa se achar e se autoavaliar nessas várias caixas e ter paciência para olhar para a gente e acolher aquilo que a gente sente e se reposicionar. Sim. Né? Para que daqui a pouco a gente saia de uma situação e não pense, meu Deus, eu tô mega bem resolvida na empresa, mas o meu marido não me quer mais, os meus filhos não enxergaram o meu sofrimento para minha construção e eu me desconectei dos meus filhos. Sim. Qual é o sentido daí dessa construção, né? Qual que é essa busca, essa construção, para onde que a gente está caminhando e qual é o sentido que está fazendo, né, nessa jornada? Todos esses papéis fazem parte de quem eu sou, porque tem isso também, né? A gente quer se enxergar de como os outros nos veem, mas e como que a gente se olha nessa história? A gente se reconhece nesse papel que a gente está, né? Isso também acho que é importante da gente se perguntar, voltar lá na primeira pergunta, né? Do quem sou eu. Muito. E Elis, já finalizando um pouquinho dos conceitos, para a gente seguir a linha de raciocínio, que eu acho que é legal, depois da paciência, ele fala da empatia, sim, sabe? E eu acho que isso é incrível também. Pensa só, quando eu sei quem eu sou, sim, quando eu trabalho muito meu autoconhecimento, eu me esforço para mim ser uma pessoa melhor. Quando eu tenho paciência comigo, com os meus projetos, com os meus sonhos, com as pessoas que convivem comigo, eu tenho essa harmonia, esse equilíbrio com as áreas, eu consigo me colocar mais no lugar do outro, sabe? Sim. Eu acho que a empatia, ela vem e ela é um movimento mais natural, porque eu foco para cuidar da minha vida e realmente eu critico menos, eu julgo menos, porque eu sei o quanto dá trabalho ter um projeto, sustentar um projeto, lutar por um projeto, o quanto a gente apanha por caminhar, por construir a nossa história. E a gente não tem mais muito tempo assim para olhar e para julgar e para criticar e para colocar o dedinho lá na vida do outro. E aí eu assisti, vai lá. Sim. Eu assisti, eu não sei, tu já deve ter assistido também Cabana. Sim. E eu tinha assistido há uns 2, 3 anos, eu assisti de novo sexta-feira de noite. E tem uma parte que eu achei incrível, onde Deus fala assim, o que para você é persistência e... peraí, deixa eu lembrar, que eu até anotei para mim não esquecer, porque... deixa eu só ver que eu tenho aqui no meu rascunho. Pera que eu vou achar aqui. Eu quero achar essa parte, gente, que é incrível. Eu faço o meu esbocinho aqui do que eu quero dividir, tá? Mas deixa eu só catar aqui, que eu acho bem importante. Eu fiz o meu esbocinho. Ah, tá. Ó, a Cabana. Tá aqui, achei, ó. O que é personalidade e emoções para vocês... Então, ele mostrou todo mundo num lugar, assim, incrível, onde Deus estava enxergando todo mundo. Tá. Depois que a gente ia para o nosso próximo plano, né? Enfim. Ele dizia, para mim, é luz e cor. Então, eu achei isso tão lindo, porque o que é quando a gente fala de personalidade? A gente fala que cada um é único.
Sim. E cada um tem a sua luz e a sua cor. E cada um vai brilhar do seu jeito. Sim. Né? E quando a gente quer muito mudar o outro, Deus vem e chama a gente e fala assim, olha, aquilo que você tá olhando no outro, que você tá achando que é defeito, é luz, né? E é a cor dele, é aquilo lá que ele consegue colorir, pintar, e é daquele jeito que é a vida que ele construiu, que a gente fala ali da nossa história, e é aquilo que ele conseguiu chegar daquele jeito, naquele momento da vida, né? E eu achei tão lindo aquilo, mas sobre uma outra perspectiva, no momento que eu hoje talvez estou mais preparada para olhar o outro diferente. É aquela coisa de que nem ler O Pequeno Príncipe, né? Tu pode ler inúmeras vezes e cada vez tu vai, cada fase que tu tiver, tu aprende e sente coisas de um jeito diferente a partir daquela leitura, né? Então, isso tudo é muito legal, muito bacana, Joyce, essa tua contribuição aí de olhar para a questão da luz do outro, né? Da cor que o outro tem. E quando tu falou da questão da gente, enquanto empresa, né? Reconhecer também quem a empresa é e para que ela está e por que ela está, né? Todas essas construções que tu fez lindamente com a nossa empresa. Eu acho que aí também, na hora que a gente se enxerga enquanto empresa, tem pessoas que fazem sentido e tem pessoas que não vão mais fazer sentido. Tem cores que já não vão mais bater naquela situação, né? E eu lembro que quando a gente fez o processo todo lá na escola junto contigo, tu me falou e depois eu fiquei braba que eu perdi gente que eu achei que tinha que ter ficado. E daí tu me lembrou, né? Elisa, eu te falei que quem estivesse desalinhado iria sair. E hoje eu olho, Joyce, e eu agradeço a cada vez que eu olho para aquilo lá de missão, visão e valores, porque aquilo tudo impactou diretamente na forma como a gente contrata, na forma como a gente demite, na forma como a gente segue se relacionando com as pessoas. E aquilo que tu falou de criar esta relação com as pessoas com as pessoas físicas que estão dentro da pessoa jurídica, né? Foi completamente transformado no momento que a gente entendeu por que a gente abre a nossa porta todos os dias às 8 da manhã e fecha às 10 da noite, né? Então isso é muito rico para nós hoje, saber que as pessoas que chegaram é porque se sentiram alinhadas com esse propósito. E se elas estiverem em algum momento desconectadas e aquilo não fizer mais sentido, tá tudo bem ir para um outro lado, né? Não tem problema a gente se desligar. Mas aquilo que nos fez ficar juntos tem que seguir existindo para que a empresa esteja bem, para que o profissional siga se desenvolvendo, né? Para que a gente faça essa melhor gestão das coisas, né? Que lindo, Elis, que lindo. Tá aí depoimento. Ai, meu Deus, é um depoimento. Não, eu sei que foi muito forte, porque assim, ó, também era o nosso começo, né? A gente também estava lançando aquilo, uma metodologia nova, um jeito novo, é muita transparência, as pessoas realmente colocam o seu modo de ver a empresa. Você também tem que repensar, tem que olhar para toda a tua história, o que você construiu até ali, né? Que também quando levou você a construir a escola, o modelo, a metodologia e tudo mais. Mas, nossa, eu vejo tanta transformação da Eli, sabe, de um ano, e eu acho que eu vejo isso também na Joyce, o quanto daqui a pouco a gente mudou, a gente evoluiu, a gente se permitiu, cara, né? Bom, né? Eu lembro que esses tempos eu encontrei com alguém que fazia muitos anos que eu não via, e a pessoa disse, meu Deus, tu é outra pessoa. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa acha isso positivo ou negativo? Porque eu teria ficado frustradíssima se 10 anos depois eu seguir sendo a mesma coisa, sabe? Então eu fiquei tentando entender o que era. Isso aí foi bom ou tu tá me criticando por eu ter me tornado outra pessoa? Porque para mim não tem como ser negativo, né? Você, depois de uma década, ter passado por uma transformação. Eu acho isso tão importante, né? O seguir aprendendo. E quando a gente fala aí da importância de mentores, daí eu lembro que eu tô lendo aquele livro As Cartas de Bezos,
que fala sobre o Jeff Bezos da Amazon, e ele fala que você precisa ter diferentes mentores te acompanhando na caminhada para que ela tenha uma evolução. E é aquilo que tu falou, né? Do outro olhar para coisas que você não enxerga. Faz sentido? Conta aí. E assim, ó, essa de olhar aquilo que a gente não está enxergando, geralmente é o óbvio. Sim. Aí depois, quando alguém te traz essa outra percepção, ou esse novo jeito de fazer o negócio, de repensar o negócio, porque o mercado está mudando muito, porque é um mercado incerto, que o consumidor está mudando a sua forma, né, de olhar para o produto, para o serviço, de experiência. Você é uma apaixonada pelo fator X também, né, Elis, pelo Pedro. Eu também amo, eu consumo tudo que tem, assim, já fiz cursos pagos, cursos gratuitos. E ele traz muito, né, o quanto a gente precisa sempre estar atento, né, e conscientes desse novo jeito de fazer, de se relacionar, de estar com as pessoas. Né? Mesmo que seja no digital, mas a gente está ali com a nossa intenção alinhada, com o nosso propósito conectado, né? Com o nosso desejo é o mesmo. Então, assim, o quanto isso é desafiador, sabe? E outra, o quanto muitas vezes o mentor, ele vem no momento que a gente quer passar de fase. Porque aquilo que a gente está num determinado nível, assim, numa zona de conforto, crescendo um pouquinho, tá, o faturamento está conseguindo aumentar, ou tá igual, piriri, piriri, mas você sente que você pode fazer mais. Muitas vezes esse mentor, nesse momento, ele vem e ele é disruptivo. Ele está trazendo um novo jeito, ele está trazendo questionamentos para você pensar diferente o teu negócio, entregar diferente, nichar, se potencializar, né? Então, assim, a gente realmente toma muito na cabeça. A gente toma muito mesmo, sabe? Que a gente dá uns passos para trás para pegar impulso, né? Eu falo, vamos dar uns passos para trás, que é para pegar impulso. Então, o mentor, ele vem para, às vezes, te colocar uns passos para trás e dizer, olha, peraí, tu tá sonhando grande, beleza, mas escuta aqui, vamos fazer esse aqui bem feito? Vamos fazer o basicão primeiro? Vamos fazer o básico, vamos fazer... E assim, a gente, é coisas que a gente precisa escutar. Sim. E senão a gente não consegue realmente estar ali no aqui e agora, que é o que a gente sabe, quanto a vida é boa se a gente está vivendo consciente, no presente, sim, se a gente realmente está se sentindo bem, feliz com aquilo que a gente construiu até aqui, com a gratidão, com o coração vibrando. Porque se a gente olhar para a nossa história lá atrás, da onde a gente veio, né, Elis, da onde a gente começou, como a gente começou uma escola, daqui a pouco um sonho de alguém. Você tem uma história incrível, que um dia eu quero que tu conte essa história. Porque eu já falei que tu tem que gravar uma história, porque eu chorei que nem uma doida quando tu me contou aquela história, assim, ó, de transbordar, assim, quem escuta, quem se conecta, é uma coisa incrível. E eu já falei para te contar essa história, porque eu vou escutar mais vezes, vou ouvir de novo, porque ela é maravilhosa. Mas o quanto essa nossa história, a gente comprando o sonho de alguém, ou estando pertinho de alguém que é importante para nós, o quanto impulsiona e transforma a nossa vida. É verdade. Eu te dou toda a razão nisso, Joyce. E parece que assim, ó, cada novo mentor que a gente tem, seja esse mentor num livro que a gente comprou, numa live que a gente assistiu, num curso que a gente fez, isso, ou realmente alguém que está aí dentro da tua empresa te acompanhando no passo a passo da coisa, cada nova pessoa traz uma contribuição diferente. É óbvio que assim, ó, nessa jornada de ser empreendedora, é que nem tu falou, tomei um monte na cabeça, porque às vezes tu acaba confiando em pessoas que tu imagina que vão ser mentoras e tu entrega uma confiança enorme e tu não tem a devolutiva, o retorno do que tu imaginava. Mas até aí a gente consegue aprender coisas se a gente está aberto a ter esse desenvolvimento de adaptabilidade também, né, Joyce? Então, eu vejo que, assim, tem muita gente que é extremamente resistente à questão de colocar qualquer mentor na sua empresa, e eu não tiro a razão, porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo,
mas eu também fico pensando no quanto a gente está aberto a aprender com as coisas negativas. Porque e isso era uma coisa que eu tinha separado para perguntar para ti também, se a questão da inteligência emocional, ela se desenvolve só num solo positivo ou ela pode também se desenvolver num solo negativo? Porque eu tenho a sensação que a gente também pode aprender muito sobre emoções, mesmo se elas não são gostosas, né? E quando tu falou ali da Marta, eu, para mim, olhando para medo, angústia, raiva, tristeza e alegria, só tem uma positiva, né? Para mim. Mas como é que é, então, Joyce, o desenvolver a inteligência emocional no positivo ou no negativo da coisa? Então, Elis, na verdade, o quinto conceito e último que ele traz, parece que a gente programou a live e a gente não programou absolutamente Deixa nada. Eu falar, que foi a primeira live. A gente nem se falou antes, mas quando tu vai falando, eu vou tendo aquilo, eu vou falando aquilo, eu penso, Jesus amado, só pode ser Jesus na causa. A gente sem combinar nada e a coisa vai fluindo. É incrível essa pergunta, porque a gente realmente está indo para o quinto e último passo pelo Daniel Goleman da inteligência emocional, que é o quê? A resolução de conflitos e problemas. Então, assim, ó, é uma das formas que potencializa a nossa inteligência. Por quê? Cada vez que a gente passa por uma situação difícil, problemática, emblemática, dolorosa, o que acontece? O nosso cérebro ele precisa reagir, ele precisa responder, né? Ele precisa resolver. Então eu tenho que pensar, bom, eu tenho esse problema hoje, eu tenho esse problema aqui. Qual deles que eu vou precisar pegar hoje na mão? Vou precisar pensar daqui a pouco quais são os meus valores para mim não fazer caquinha no caminho. Vou ter que conectar com a minha essência, com aquilo que me desenvolve, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sei que eu definindo isso aqui, eu não vou estar indo contra os meus princípios, os meus valores, e eu vou resolver, né? Então, no momento que eu me posiciono com essa atitude positiva, eu tenho algo, às vezes, totalmente doloroso. Eu tenho algo, talvez, que é uma demissão de um colaborador que não está ajustado. Eu tenho uma frustração muito grande com o resultado daquele mês. Eu tenho um feedback totalmente negativo, que é sobre a minha postura, não é sobre o outro, né? É sobre uma dor que eu tenho, que é uma crença que eu carrego lá do meu pai, que é, olha, se você resolver empreender hoje, você pode passar fome, porque o pai, né, o pai tem que sempre ser CLT, trabalhar com a carteira assinada certinho, porque é assim que o pai fez, é assim que tu tem que fazer, é assim que... Então, daqui a pouco, a gente tem aquele problema, a gente tem aquela limitação, a gente tem aquele medo baseado na nossa história. Mas eu preciso, sim, ter uma atitude de preferência positiva, que é a única coisa que eu tenho controle é sobre aquilo que eu vou decidir fazer hoje, né? E eu adoro o Daniel Goleman, que ele fala, você não é o que as outras pessoas falam que você é o que você decide ser. Então, no momento que a gente decide ser aquela pessoa, a gente tem que se comportar de acordo com aquela nova pessoa, né? E aí, muitas vezes, aquela nova pessoa, se ela quer passar de fase, os problemas vão ser maiores. Os desafios vão ser maiores, os obstáculos vão ser maiores, e talvez você vai o tempo inteiro se desafiar porque você sim está evoluindo e aceitando desafios maiores. E aí a nossa inteligência... Agora eu ia estar chacoalhando meu tic-tac, porque é muita... Ai, meu Deus, olha os insights aí, a mente borbulhando. Então é isso, Elis, os problemas vêm e cada etapa, quanto maiores eles se tornam, é porque a gente está mais preparado para resolvê-los. A gente vai se qualificando na escola da vida. E aquilo, e outra que eu gosto sempre de pensar é que para cada problema já encontraram 100 soluções. Sim. Mas muitas vezes a gente se prende tanto a negar ele na nossa vida que a gente nem pensa como a gente resolve, porque a gente não quer olhar para ele. A gente não quer olhar para a nossa insatisfação, a gente não quer olhar para os nossos medos, a gente não quer olhar para as metas que a gente colocou no papel, porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto,
A gente não quer olhar para lá atrás, né? Para quem a gente era, porque, nossa, teve momentos na vida que eu já estava diferente, e agora eu tô e parece que eu tô regredindo em vez de estar progredindo. Então, muitas vezes a gente está simplesmente negando um processo de evolução e de desenvolvimento. Isso, Joyce, daí me lembra um outro negócio que eu escutei semana passada com uma das pessoas que está nos mentorando aí nessas mudanças todas que estão acontecendo. E ele fala justamente que a tua zona de conforto, ela é do tamanho do quanto tu te desafia a coisas novas. Porque tu tá numa zona de conforto e tu sai dela. Então, tu criou uma zona de desconforto. No momento que tu aprende a lidar daí com aquele negócio, tá desse tamanho, aquilo vai virar tua zona de conforto. Então, tu tem uma zona de conforto um pouquinho maior. Daí, tu desafiou uma outra coisa um pouquinho maior. Tu saiu daquela lá, ficou num desconforto por um tempo. E daí, tu começa a expandir a tua zona de conforto. Então, essa coisa que tu falou, pro pai tem que ser CLT, não sei o que lá, é muito... E tá tudo bem ser CLT, né? Mas existe aí, em algumas coisas, uma zona de conforto muito pituquinha, porque o risco que a gente se expõe também é muito pequenininho. Então, quanto mais a gente vai ousando, daí eu acredito que todo mundo aqui que também é empreendedor sente, né, que a gente, meu Deus, parece que a gente se arrisca cada vez mais essa brincadeira. Isso também deixa a gente com uma resiliência, que daí quando eu fui ler sobre inteligência emocional, vi que é uma palavra que eu sei que tem muita gente que tem ranço, mas ela faz parte dessa inteligência emocional. É o ser resiliente, né, Joyce? Elis, eu vou te dizer que eu aprendi algo que eu acho que é bem legal falar, que tem uma palavra que vem, ela é além, ela te faz você pensar além da resiliência. Vai lá. Que é o antifrágil. Imagina que o resiliente, ele é aquele que caiu, ele levanta. Ele demora um pouco para levantar, ele levanta, às vezes ele nega um pouco, ele resiste um pouco, às vezes ele fica ruminando um tempo até que ele decola de novo. Sim. O antifrágil é aquele que toma a paulada, se reconhece no processo, daquele que pediu o mentor realmente para colocar rumo no negócio, e ele volta muito mais fortalecido para o jogo. Sim. Então, o antifrágil, ele vira a chavezinha, sabe? É aquele que realmente ele pensa, meu Deus. E muitas vezes existe um descompasso hoje naquela pessoa que quer potencializar você, os teus resultados, que é muito mais business, assim, que é muito mais resultado do negócio, e daqui a pouco as pessoas estão falando muito, criticando muito coaching, pessoas que vão trazer ferramentas para potencializar, para alavancar né, as suas metas, enfim. Então tem um foco aí que a gente precisa olhar, que quando você precisa, às vezes, de um mentor para alavancar resultado, achar modelo de negócio, definir os teus OKRs, KPIs, alinhar toda a meta do time, a tua marca, é uma coisa. Você precisa de um tipo de mentor. Daqui a pouco, quando você enxerga que você está com dificuldades, são emocionais, são crenças, né? É uma história de vida que está doloroso para te se movimentar, você está com muito medo, você se sente bloqueado. Aí, daqui a pouco, já é psicólogo, já é psicoterapia. Então, também, eu acho que a gente vai ter que ir identificando que são mentores, são profissionais que são distintos. Sim. E que são pesos, né, distintos, que a gente não pode colocar, eu chamei alguém para resultado, tá começando a mexer muito comigo, e eu quero que aquela pessoa resolva todas as minhas dores emocionais. Não, daqui a pouco eu também vou ter que recorrer aqui, e é aquele processo de autoconhecimento, daqui a pouco eu não tô dando conta. Eu tô mexendo aqui, tá estourando aqui, né, e aonde que eu me acho nesse processo? Para mim, realmente, retomar o meu prumo e seguir. O tempo que eu estive com a tua mentoria, eu tinha mentoria contigo num dia, no mesmo dia eu ia pra terapia com a Neiva. Porque eu não ia... Vocês duas... Eliso, um dia tu me falou, sim, que acho que foi muito punk, daí eu falei, meu Deus, gente, eu tinha que estar mais perto da Eliso. Guria, e eu lembro assim, ó, que foi numa época que a Neiva já tinha me dado uma altinha, assim, de eu ir uma vez por mês. E, cara,
eu tive que voltar para terapia toda semana, e daí eu comecei a me questionar, e daí a Neiva disse, calma, tá tudo bem, é uma nova fase, eu tô aqui de novo. E isso é legal, a gente saber que a gente pode contar com esses mentores, sejam para desenvolvimento pessoal ou profissional, que vão realmente tirar a gente dessa zona de confortinho pequenininha e vão expandindo, mas que vão fazer com que a gente fique cada vez num espaço de maior conforto, né? Num espaço maior de conforto, né? Com mais inteligência emocional, com tudo isso, né, Joyce? Que lindo! Ai, você chama, que lindo! Eu acho que é isso, é uma construção maravilhosa. É uma construção sempre de olhar muito mais para nós, principalmente no começo, quando a gente está disposto a mudar, sabe? É uma fase que a gente precisa muito mais cuidar da gente, para a gente se sentir forte para cuidar de alguém, porque às vezes a gente quer dar conta de todo mundo, né? Nossa, essa pandemia, eu acho que principalmente nós mulheres, né? A gente teve que abraçar alguma causa, a gente precisou se desdobrar, quem é mãe, quem é esposa, quem é empresária, né? A gente também foi muitas vezes professora, estava junto aí dos nossos filhos. Então foi uma jornada, assim, ó, que realmente exigiu muito da gente, sabe? Muito, e foi realmente muito desconforto, foi muitas coisas novas, né? Foi, nossa, assim, ó, a gente quer ter os exemplos, e eu digo pra você que a gente não dá conta de tudo, sabe? Às vezes as pessoas chamam, Joyce, mas como que tu dá conta? Porque hoje eu cuido da casa, eu cuido dos meninos, eu ajudo, né? Tô na frente da empresa, a gente tá crescendo, tô com um mentor, assim, ó, nos cobrando, levando a gente pra pensar totalmente diferente, muitas coisas. Que delícia. E eu fico pensando, eu não dou conta, porque tem dia que eu choro pela empresa, tem dia que eu choro pelos filhos, tem dia que eu choro pela casa, tem dia, sabe, tem dias que eu recebo a visita, a louça tá na pia, e eu digo, visita, eu vou lavar a cuia pra fazer o chimarrão, senta aí. Sim. Então, assim, como assim, Joyce? A gente não dá conta de tudo, né? Joyce, a gente não vai ter toda a nossa vidinha ali, linda, maravilhosa, perfeita. Já ficamos 1 hora aqui de papo e essa nossa live vai cair. Viu, Elis do céu? Então vamos se despedindo aqui, porque Deus o livre que deu 1 hora. E vamos agradecer todo mundo. Lembrando aqui do que a Neiva falou, né? Sobre o quanto é importante escolher quem vai estar com a gente na nossa caminhada. Então eu deixo aqui o obrigada por todo mundo que escolheu estar com a gente nessa caminhada, né? Que vai ser muito legal a gente ter esse feedback também das pessoas, do quanto essa conversa pôde melhorar as pessoas também, né, Joyce? Ó, eu tô vendo que o Vinícius disse, se cair, volta. Meu Deus do céu, que loucura! Deus do céu! A papuda aqui junto, porque eu e a Elisa, a gente ama papiar, né, Elisa? Não é verdade? Então, Joyce, o meu muito obrigada, e em nome da Positive também, obrigada por tu ter se juntado a essa rede do bem, e que todo mundo que se sentir inspirado possa compartilhar essa live, possa mandar para outras pessoas também, para mais pessoas se sentirem aí melhoradas e tocadas por tudo que tu falou, Joyce. Que bom, meu Deus, foi uma construção linda, Eli, cada questionamento, cada pontuação tua, né, foi maravilhoso, tô bem feliz de estar aqui, tô bem feliz de poder contribuir. Eu acho que a gente começa com frio na barriga e com medo, e a gente termina na maior vibração, na alegria, no amor, porque eu acho que é isso, né, o quanto a gente se transforma com o movimento. Eu acho que a gente é prova real, a gente entrou meio ali tremendo a base, né, com as mãos frias, suando, e daqui a pouco a gente encerra assim com uma energia maravilhosa, com o coração cheio de amor, né? Com um desejo aí de que a gente tenha contribuído um pouquinho, deixado as nossas marcas aí. E pedir para as pessoas, né, Eli, que eu acho que é legal participar desse movimento, seguir, né, o Insta aqui. E até se fizer sentido para vocês, eu acho que para nós é bem legal, vão lá na fotinho que tá eu e a Elise e comentem como foi participar, deixam lá uma frasezinha, uma palavra, porque assim, ó, gente, o feedback, ele é extremamente importante para as pessoas que estão se desafiando, para as pessoas que estão aí. Sim. O Insta é uma forma dele mostrar a live para mais pessoas, se vocês comentar, se vocês enviar.
Então, eu acho que a gente também vai se ajudando, sabe? Se fez sentido, claro, se fez sentido, se vocês se fez alguma conexão, se vocês vão conseguir aplicar alguma coisa na vida de vocês, né? Então, mas vai ali na nossa fotinho, deixa uma mensagenzinha pra gente também, vai ser bem legal ler, bem legal saber quem tava. A gente às vezes quer comentar, falar aqui com todo mundo, citar os nomes, e também a gente às vezes tá lá na explicação e passa, a gente às vezes não cumprimentou pessoas incríveis que estavam aqui com a gente. Sim. Então, oportunidade também de vocês ir lá e deixar a mensagem que a gente vai respondendo e vai continuando a nossa conexão. Exato. Aí de amor. Porque uma coisa são os 60 minutos daqui, outra coisa é que isso vai ficar salvo e a gente vai poder seguir conversando sobre isso e crescendo, com certeza, né? Esse processo de crescimento fica lindo. Joyce, muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Sucesso sempre nessa tua caminhada. E acho que tu volta, né, para contar mais da tua caminhada. Também é bom te escutar. Volto sim. A gente tá mudando muita coisa. Esse vai ser um ano bem desafiador. E tô te acompanhando também, a gente tá juntinhos aí, tá? Em todo esse novo sonho, em toda essa história, tá linda, tô vendo todos os bastidores, aí patrola pra cima e pra baixo, e muda tudo. Isso é a Elisa, um furacão que tá mudando tudo. Isso é incrível, né? Beijão, beijo pra todo mundo, obrigada aí pela companhia. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.